Olá, concurseiros! Nós estamos iniciando hoje uma importante aula que tem por objetivo preparar o candidato da melhor forma possível para enfrentar a prova da Polícia Civil, delegado da Polícia Civil do Paraná, cuja banca organizadora é a UEL, a Universidade de Londrina. Nesse aulão a gente vai abordar os aspectos principais em direito penal e da parte especial do Código Penal, os crimes em espécie. Nós vamos abordar ali algumas questões dos crimes contra a pessoa, notadamente os crimes contra a vida, os crimes contra a honra, lesão corporal, inclusive até permitindo uma interação aí, até mesmo com a matéria de medicina legal. É importante o candidato fazer esse link entre as matérias. Espero que você aproveite muito nossas explicações, nossas orientações, não apenas para essa prova, que também vai servir, esse material vai servir para você se preparar para outros concursos. E também para a segunda fase da prova, que com certeza você já está lá. Esse material ele te ajuda a se preparar, então, também para essa segunda fase. E que você, depois da aula, consiga aprofundar seus estudos, olhando o manual, resolvendo questões. E essa aula, então, ela permite que você tenha uma abordagem mais geral, mais genérica do direito penal, parte especial, relembrando o que há de mais importante nessa parte. Nós vamos abordar, então, vamos iniciar os crimes contra a pessoa, o primeiro título da parte especial do Código Penal. Dentro dos crimes contra a pessoa, nós vamos iniciar, então, crimes contra a vida, que é o primeiro capítulo. Não é à toa que o Código Penal começa, já o primeiro capítulo, ele fala de crimes contra a vida, considerando que a vida é o objeto jurídico mais importante do ser humano. Então, o legislador, ele foi providencial em colocar ali, no primeiro tópico, ali, como os crimes contra a vida, dessa maneira ele deixa bem claro a proteção à vida como sendo o mais importante do nosso Código Penal. Bem, dentro dos crimes contra a vida, uma matéria importantíssima, os concursos públicos adoram perguntar sobre crime contra a vida, em especial o concurso para delegado de polícia, ou até mesmo para o Ministério Público, para a magistratura. Até se diz que homicídio é o crime rei, então por isso é o delito rei. E é por isso que a gente tem que fazer uma abordagem mais aprofundada aí em homicídio. Lembrando que o homicídio nós encontramos lá, uma divisão que o próprio legislador faz dentro do artigo 121. Nós temos o homicídio simples, que é o homicídio doloso simples, que é o artigo 121 caput. Depois nós vamos encontrar o homicídio doloso privilegiado, o homicídio doloso qualificado e também o homicídio culposo. Vamos por partes, vamos abordar mais detalhadamente isso aí. Homicídio doloso simples, artigo 121 caput. O que você encontra ali? É o tipo penal mais simples que existe. Matar alguém. É composto por um verbo, por um núcleo. A gente fala que o verbo é o núcleo do tipo penal. É composto por esse verbo e é composto por um objeto material. Matar o quê? Matar alguém. Então é importante o candidato lembrar, o objeto jurídico você encontra lá no título, crimes contra a vida. O objeto jurídico é a vida. E o objeto material, aquilo ou aquele sobre o qual recai a conduta lá do tipo penal, matar o quê? Matar alguém, que seria então pessoa viva. Então isso que a gente encontra lá no homicídio doloso simples. Lembrando que atualmente nós adotamos como critério de morte, nós adotamos aquilo que vem previsto lá na lei que regulamenta a doação de órgãos. A morte hoje, considera-se consumado o homicídio com a cessação da atividade encefálica. E por isso que eu disse aí de você fazer o link com a matéria de medicina legal, porque ali também é indagado isso. Quando que se considera que a pessoa está morta? Atualmente nós temos uma determinação na lei que diz que a pessoa se considera morta a partir do momento em que cessa, que se encerra a sua atividade encefálica. E é o que o pessoal chama aí, vulgarmente, de morte cerebral, o certo seria, tecnicamente falando, morte encefálica. Veja, o homicídio simples, inclusive em razão dele ser tão simples, ele acaba se tornando até mesmo subsidiário. Em que sentido ele é subsidiário? Na medida em que nós encontramos na jurisprudência, ou seja, no que realmente acontece no dia a dia, nós encontramos o homicídio simples como sendo um crime reserva. Quando quando a acusação não consegue comprovar uma qualificadora, isso aí é apresentado para o jurado, e o jurado, afastando a qualificadora, acaba caindo no homicídio simples. Então, quase sempre é assim para o homicídio simples. Normalmente, o promotor denuncia por homicídio qualificado. O jurado, na hora que vai se julgar isso lá no júri, é importante lembrar que os crimes contra a vida vão a júri, crimes dolosos contra a vida vão a júri. Na hora que o jurado vai votar o quesito da qualificadora, o jurado acaba reconhecendo que não houve aquela qualificadora ou aquelas qualificadoras e aí acaba usando, então, desclassificando
para o crime de homicídio simples. Porque realmente matar alguém, simplesmente matar alguém, sem nenhum motivo, sem nenhum meio especial, realmente é muito raro. Então o homicídio simples, guarde aí o candidato, ele fica meio que de reserva. Quando eu não consigo demonstrar uma qualificadora, a gente então é obrigado a desclassificar para o homicídio simples. Além do homicídio simples, né, o parágrafo 1º do artigo 121, você vai encontrar a figura do homicídio privilegiado, que na verdade é uma causa de diminuição de pena. Né? Há 3 circunstâncias onde o juiz, o jurado reconhecendo que ocorreram, né, essas circunstâncias, o jurado reconhecendo isso, o juiz obrigatoriamente ele vai ter que reduzir a pena do homicida. Quais são as 3 circunstâncias que privilegiam um homicídio? Relevante valor moral, o exemplo mais comum dos livros aí, a pessoa que mata o estuprador da sua filha, né? Relevante valor moral, que é o valor pessoal. Relevante valor social, matei o traficante do bairro, né? Relevante valor social. E por último, né, o homicídio de inopino, o homicídio em razão da violenta emoção, quando o homicida mata a vítima sob domínio da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Sem dúvida que na prática dos casos de homicídio privilegiado, esse é o caso mais comum, né? O homicídio privilegiado em razão do domínio da violenta emoção. Importante que o concurso ele explora bem esse ponto, domínio e não influência. Influência da emoção funciona como uma atenuante genérica. A influência da emoção funciona como uma atenuante genérica. Já o domínio da violenta emoção funciona como uma causa de privilégio aí no homicídio. E é necessário lembrar, domínio logo após injusta provocação da vítima. E não tem como ser diferente. Para a pessoa estar dominada pela violenta emoção, tem que ser realmente logo após a injusta provocação. É aquela reação violenta, né, aquele tiro que o homicida deu e depois que ele deu, ele coloca a mão na cabeça e fala, olha, o que eu fiz? Então é o tipo de homicídio privilegiado mais ocorrente, né, no dia a dia e na jurisprudência. Você, o candidato aí que está estudando pela jurisprudência, que é muito importante, aliás, vai perceber que é o caso mais comum de homicídio privilegiado. Importante destacar também que é possível você fazer um enquadramento no homicídio privilegiado daquelas situações de eutanásia e ortotanásia, que aliás é um tópico que vive perguntando em concursos públicos também, principalmente na segunda fase, né? A eutanásia, né? O encurtamento da vida. Se for por um motivo nobre, é possível fazer um enquadramento aí no homicídio privilegiado. A ortotanásia, que é desligar os aparelhos, se for por um motivo nobre, também é possível enquadramento no homicídio privilegiado. Lembrando que no Brasil, eutanásia, ortotanásia é considerado homicídio, tá? É considerado homicídio, ou seja, não existe uma figura tratando especialmente desses 2 casos, então ele é tipificado como homicídio e muito provavelmente, a depender das provas, né, muito provavelmente como homicídio privilegiado. Além do homicídio privilegiado, parágrafo 2º do artigo 121, o homicídio qualificado. Nós temos 5 tipos de qualificadora, né? O primeiro, né, a primeira qualificadora é a qualificadora pelo motivo torpe ou motivo torpe. O legislador ele fala assim, o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Tá? Então veja, o que é isso? O que é o motivo torpe? O próprio inciso 1º do parágrafo 2º, ele já dá uma noção do que é motivo torpe. A pessoa que mata em razão de dinheiro. Tá? Então a pessoa que matou para ficar com dinheiro é um motivo torpe. Motivo torpe, ou torpe, tanto faz, é aquele motivo que causa mais repugnância. O homicídio em si já é repugnante. O motivo torpe ele causa mais repugnância ainda e por isso é considerado uma qualificadora. Lembrando que por ser um crime qualificado, ele tem pena própria. Né? O parágrafo 2º é como se fosse um tipo penal dentro de outro tipo penal. O parágrafo 2º ele diz lá a pena de 12 a 30 anos, como se fosse um outro crime dentro do homicídio. E isso que vai realmente classificar aquilo como um homicídio qualificado. Crime qualificado é o crime que tem pena própria, como é o caso aí do parágrafo 2º. Voltando para o parágrafo 2º, o inciso 1º, motivo torpe ou motivo torpe. Matar, né, o pistoleiro que é contratado para matar, tanto o mandante como o executor respondem por essa qualificadora. Um exemplo que a gente costuma ver nos livros, matou o marido para viver com um amante, né? Então isso também é considerado um motivo torpe. Matou o avô para ficar com a herança, matou os pais para ficar com a herança, como aconteceu, né, há alguns anos em São Paulo, né, a menina lá que matou os pais para poder ficar com a herança. Isso tudo é a torpeza, revela a torpeza de caráter e, portanto, vai qualificar o homicídio. O segundo inciso do parágrafo 2º, né, dentro do homicídio qualificado,
nós vamos ter ali o motivo fútil. O que é o motivo fútil? É o motivo pequeno, né? Ou seja, não se justificaria o homicídio em razão daquele motivo. Na verdade, nada ou quase nada justifica um homicídio, mas nesse caso aí, o motivo é muito pequeno. Até alguns exemplos, até a gente brincando com a tragédia, vamos dizer, mas é para o candidato guardar, né? Matou a mãe porque a sopa está fria, quer dizer, é um motivo fútil. Matou a esposa porque deixou queimar a comida, né? Então, motivo pequeno, motivo que não justifica a prática de homicídio, se é que alguma coisa justifica. De fato, existem coisas que justificam, aliás, pela própria lei, né? Matar alguém em legítima defesa é uma causa justificante à legítima defesa. Mas, de uma maneira geral, o motivo fútil significa um motivo desprezível, um motivo pequeno. Então, lembrando lá essa qualificadora do motivo fútil. No inciso 3º, parágrafo 2º, inciso 3º, é a qualificadora do meio, né, o meio usado para praticar o homicídio. O pessoal até fala lá, o inciso 3º é a qualificadora do meio. E que tipo de meio a gente encontra lá? Então, guarde o candidato que meio é a forma que o assassino elegeu para executar a vítima. Pode ser o meio cruel, né? Como que é o meio cruel? Olha, matou a vítima usando de tortura, por exemplo, é o meio cruel, tá? Pode ser também o meio que traz perigo comum, matou a vítima usando de fogo, né? E também pode ser o meio insidioso, que é o meio escondido, matou a vítima colocando veneno na sua comida, quer dizer, ela está morrendo e nem está sabendo. Então, o inciso 3º é a qualificadora do meio. O inciso 4º é a qualificadora do modo, né? O modo, a forma de se aproximar da vítima. É o inciso da surpresa, matou a vítima tomando-a de surpresa. Um exemplo clássico, atirando pelas costas, né? Atirando pelas costas, a traição, a emboscada. Esse é o inciso 4º, qualificador do inciso 4º. E, finalmente, o inciso 5º é a qualificadora pela conexão. Nesse caso, no inciso 5º, você verifica sempre dois crimes, um homicídio e um outro crime, que até pode ser um outro homicídio. Matou a testemunha ocular do crime, quer dizer, para garantir a sua impunidade, você praticou um homicídio contra a testemunha ocular de um roubo, né, que a pessoa tenha praticado. Então, esses são os homicídios qualificados. Ainda dentro do artigo 121, você vai ter o homicídio culposo, 121, parágrafo 3º. Lembrando que o parágrafo 3º, ou o homicídio culposo, ele é encontrado em dois lugares no nosso ordenamento, né? O Código Penal, 121, parágrafo 3º, e também lá no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, 302 do CTB, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, nós temos a previsão duas vezes dessa mesma figura, o homicídio culposo, uma na direção de veículo automotor e uma fora da direção de veículo automotor. Lembrando que, seja no homicídio culposo no Código Penal, seja no homicídio culposo do Código de Trânsito, é possível a aplicação do famoso perdão judicial, né? Artigo 121, parágrafo 5º, né? É importante o candidato dar uma olhadinha nesses detalhes. Mudando de tipo penal, né, vamos dar uma olhadinha no infanticídio, que é o artigo 123. Veja que eu até quebrei aí a sequência, né, deveria vir o 122 agora, que é a participação no suicídio, mas o infanticídio é importante a gente estudar nessa ordem, porque o infanticídio nada mais é do que um homicídio, é alguém matando alguém. Só que nesse caso é a mãe, sob influência do estado puerperal, né, matando o próprio filho, mas não é qualquer filho, é o filho recém-nascido ou o filho que está nascendo. Na doutrina você vai encontrar lá a mãe, sob influência do estado puerperal, que mata o nascente, que é a pessoa que está nascendo, ou o recém-nascido. Tá? Então veja que é um crime próprio, aliás, duplamente próprio, né? Sujeito ativo não é qualquer pessoa, tem que ser a mãe, ela tem que estar sob influência do estado puerperal, inclusive, e o sujeito passivo também exige qualidades especiais. Então se diz que ele é duplamente próprio, ele é próprio pelo sujeito ativo, mãe, e é próprio pelo sujeito passivo, recém-nascido ou nascente. Então o infanticídio, se você for analisar bem, não deixa de ser um homicídio, só que é um homicídio tratado, né, de maneira especial por se estar diante de pessoas especiais. Voltando para o artigo 122, o crime de participação no suicídio, que na verdade não tem esse nome, né? Participação. Na verdade, o legislador ele fez questão de deixar explícito quais são os verbos do partícipe. Induzir, que é dar a ideia do suicídio, né? Instigar, que é reforçar a ideia do suicida, tá? E auxiliar, que é o auxílio material. O auxílio material como, por exemplo, emprestar a arma para alguém se suicidar. E veja, o crime de suicídio não existe. Cuidado com essa pegadinha até ingênua. Não existe crime de suicídio, mesmo porque o suicida morreu, né? E automaticamente, ainda que se houvesse crime, estaria extinta a sua punibilidade. Nem a tentativa de suicídio configura crime. Na verdade, aqui o legislador está punindo o terceiro, que auxilia, induz e instiga o suicida.
Tá? Então é importante guardar bem isso, não existe o crime de suicídio. E dentro do suicídio lá você tem o suicídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio qualificados, né? Porque existem figuras especiais lá dentro também. O motivo egoístico, né? Eu induzi alguém a se matar pensando na herança dessa pessoa. Né, virar para o meu avô e falar, olha, se mata mesmo porque, né, é uma boa, tal, mas pensando na herança, motivo egoístico. E também a participação no suicídio qualificada, né, com penas aumentadas, quando esse induzimento, instigação e auxílio tem como alvo uma pessoa menor de 18, né, ou seja, de menor, igual o pessoal costuma falar. Cuidado que se for menor de 14... Se for menor de 14, nem se cogita em participação no suicídio. Se eu induzir uma criança de 5 anos a pular de um prédio, isso não é participação no suicídio, isso aí é homicídio. Então, quando se diz lá, induzir, instigar e auxiliar alguém a se suicidar, o menor entre 18 e 14 anos, porque se for menor de 14, aí configura homicídio, é o que diz aí a doutrina e raramente aí alguma coisa na jurisprudência. Ainda nos crimes contra a vida, importante aí o crime de aborto. Né, o aborto, o legislador reservou o artigo 124, 125, 126, 127 e 128. 5 artigos para o crime de aborto. Você vai encontrar lá o 124, que é o autoaborto, onde você tem como figura, né, como sujeito ativo, a própria gestante, ela resolve praticar o aborto nela mesma, autoaborto. E também dentro do artigo 124, o aborto consentido pela gestante. Então veja que o 124 é o artigo reservado para a gestante. O 125, aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, quando a gestante é obrigada, é forçada a tirar o feto sem o seu consentimento. Quem é que responde por esse? O aborteiro, né? O 125 é direcionado ao aborteiro. O 126 é o aborteiro que foi contratado pela gestante. Então aí a gente vai ter inclusive uma exceção da teoria monista, a gestante que contrata o aborteiro, ela responde no 124 e ele responde no 126, o aborteiro responde no 126. E o artigo 127, que são as formas qualificadas do aborto. Se do aborto resulta lesão corporal grave na gestante. Se do aborto resulta morte na gestante. Veja que o 127 também, ele só é aplicável, uma causa de aumento, ele só é aplicável para o aborteiro, não se aplica o 127 para a gestante. E por fim, o artigo 128, que são os abortos permitidos, né? O aborto sentimental, quando a gravidez é resultante de estupro, e nesse caso, obviamente, se exige ou o consentimento da gestante ou do seu representante legal, gravidez resultante de estupro, para que haja o aborto, a gestante tem que querer. Ou então, o aborto necessário, né? Aquele em que o médico, e nesses 2 casos de aborto permitido tem que ser feito por médico, o aborto necessário, o médico intervém na gravidez, fazendo o aborto, realizando o aborto, para salvar a vida da gestante. A gestante está sofrendo ali um perigo de vida, e aí vem o médico e realiza o chamado aborto necessário, que nada mais é do que uma aplicação específica do estado de necessidade. Bom, essa abordagem rápida dos crimes contra a vida, espero que ajude e vai ajudar bastante o candidato aí para a prova, né, da delegada da Polícia Civil, que cobra bastante, né, os crimes de homicídio, os crimes dolosos contra a vida em geral. Lesão corporal. Mudando de capítulo, né, já entrando no segundo capítulo da parte do título 1º da parte especial do Código Penal, nós vamos ter lá o crime de lesão corporal. É um único artigo, 129, mas é um artigo muito extenso. Então é importante destacar a lesão corporal simples, né, que é aquela do 129, caput. O que é a lesão corporal simples? É por exceção mesmo, é por eliminação que você chega que a lesão corporal é simples. Lesão corporal simples é aquela que não é grave e nem gravíssima e nem seguida de morte. Lesão corporal simples é aquela, né, o próprio nome já diz, que cria na vítima um hematoma, um edema, né, nada muito grave. E aí você vai encontrar no 129, parágrafo 1º, a chamada lesão corporal grave. Né, alguns exemplos ali de lesão corporal grave. A lesão corporal que da lesão decorre a debilidade permanente de membro, sentido ou função, debilidade, diminuição permanente de membro, sentido e função. E no 129, parágrafo 2º, é o que se chama de lesão corporal gravíssima. Repare bem que o legislador, o Código Penal, não distingue grave de gravíssima. Quem faz essa distinção é a doutrina e a jurisprudência. Lesão corporal grave, 129, parágrafo 1º. Lesão corporal gravíssima, 129, parágrafo 2º. Outro exemplo de lesão corporal grave, lesão corporal seguida de aceleração de parto. Né, em razão da agressão, a vítima, a gestante, antecipa o seu parto, mas a criança nasce viva, lesão corporal grave. E no gravíssima,
lesão corporal seguida de aborto. Em razão da lesão, a gestante, a vítima, a gestante, acaba perdendo o filho. Isso aí é lesão corporal gravíssima. Então é importante o candidato estabelecer essa relação entre o que é grave e o que é gravíssimo, notar que o Código Penal não faz distinção, parágrafo 1º e parágrafo 2º para o Código Penal é considerado lesão grave. Nós é que fazemos a diferenciação entre grave e gravíssimo. O 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. É o exemplo típico de crime pré-ter-doloso, onde você tem dolo no antecedente, né, tem dolo de lesão, e tem culpa no consequente. A morte ali não foi querida. É o típico exemplo de crime pré-ter-doloso. Quando se fala em crime pré-ter-doloso nas faculdades, né, no curso preparatório, exemplo de crime pré-ter-doloso, lesão corporal seguida de morte, que realmente é muito ocorrente, né? No júri, né, acontece lá algumas vezes do promotor denunciar por homicídio, e aí chega para o jurado apreciar aquilo, o jurado acaba afastando o dolo de matar. Bom, afastou o dolo de matar, quer dizer que houve apenas dolo de lesão e a vítima morreu, não porque o autor da agressão queria, a vítima morreu, né, sem querer, vamos dizer assim, ou seja, por culpa. Então, dolo no antecedente e culpa no consequente. E também, dentro do artigo 129, um artigo de especial destaque. O candidato aí pega lá o destaca-texto e anote bem. 129, parágrafo 9º, que é a lesão corporal numa situação de violência doméstica familiar. E muita gente, né, confunde e fala, é a Lei Maria da Penha. Senhores, 129, parágrafo 9º não tem nada a ver, diretamente a ver com a Lei Maria da Penha. O 129, parágrafo 9º, inclusive, ele já existia antes mesmo da Lei Maria da Penha, né, antes mesmo da Lei 11.340, que é de 2006. O 129, parágrafo 9º, ele sempre esteve ali. E repare bem, a vítima do 129, parágrafo 9º, não é mulher, necessariamente tem que ser mulher. Ou seja, que aí sim você invocaria a Lei Maria da Penha. Na verdade, ali no 129, parágrafo 9º, é a agressão dentro da família. É o pai que bate no filho, o filho que bate no pai, a mãe que bate no filho, o filho que bate na mãe, o irmão que bate na irmã, 129, parágrafo 9º. E desde que tenha resultado lesão leve. Tá? Então é importantíssimo que o candidato guarde isso. 129, parágrafo 9º. Primeiro, não é necessariamente vítima mulher, pode ser vítima homem. Exige que seja no contexto doméstico familiar, tá? E a lesão acarretou lesão leve apenas. Tá? Se for lesão grave, ainda que tenha sido dentro de residência, dentro do âmbito familiar, 129, parágrafo 1º, lesão grave. Se for gravíssima, 129, parágrafo 2º. E se for leve dentro do ambiente doméstico familiar, aí eu vou invocar o 129, parágrafo 9º. Então, lembrando, né, esse capítulo da lesão corporal também é muito importante fazendo o link lá com medicina legal. Você tem classificações de lesão em medicina legal e tem a classificação jurídica de lesão corporal. E aqui nós estamos diante de uma classificação jurídica, lesão leve, lesão grave, gravíssima. Essa é a classificação jurídica que, sem dúvida alguma, guarda relação nítida com a matéria de medicina legal. Ainda dentro dos crimes contra a pessoa, um capítulo especial, né, que o candidato deve levar para essa prova é o capítulo dos crimes contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria. Veja que são crimes que têm pena pequena, né, a pena ali para calúnia é de no máximo 2 anos, que a calúnia é o crime mais grave, né, falando genericamente dos 3, mas mesmo assim o examinador, né, as empresas que aplicam as provas, eles gostam de perguntar sobre a calúnia, difamação e a injúria. Primeiro é importante lembrar a diferença entre elas, né? Calúnia é a afirmação falsa, né, você imputar a alguém falsamente, calúnia tem que ser uma mentira, imputar a alguém falsamente a prática de um crime. Então é você dizer que o professor Cristiano roubou um carro na porta do curso. Isso é uma mentira, e você sabe que isso é mentira e fez isso para atingir a minha honra. Esse é o crime de calúnia. Imputar a alguém, atribuir a alguém falsamente a prática de um crime, crime de calúnia. Atinge a honra objetiva. O que é a honra objetiva? É o meu conceito perante a sociedade. Atinge a honra objetiva. O que eles vão falar de mim, o que a sociedade vai falar de mim. Esse é o crime de calúnia. Crime de difamação. Atribuir a alguém a prática de um fato, não criminoso, mas um fato que acaba me difamando, né? Acaba diminuindo o conceito que a sociedade tem de mim. Também atinge a honra objetiva, o meu conceito perante a sociedade. Não é o fato de eu ter ficado chateado, mas sim o que as pessoas vão dizer de mim. E qual a diferença de calúnia e difamação? A calúnia você imputa falsamente a prática de crime. E na difamação, você imputa a prática de um fato desabonador. E o detalhe, a difamação, ainda que seja verdade, aquilo que
o autor está dizendo, né, quem está difamando está dizendo, mas é verdade que ele fez isso. Não interessa, difamação, basta que seja um fato desabonador e ainda que seja verdade, a difamação incorre, né, no crime de difamação quem faz essa afirmação, uma afirmação desabonadora, ainda que seja verdade. Ainda que a pessoa fale, mas eu tenho prova que ele fez isso. Não interessa. É o crime do fofoqueiro. A difamação é o crime do fofoqueiro, né? Porque mesmo sendo verdade, isso não tem nada a ver com você, não é para você ficar me difamando por aí. E por fim, o crime de injúria. Né? O crime de injúria é atribuir a alguém uma qualidade negativa. A injúria é a qualidade, é o xingamento. Veja que calúnia e difamação você diz respeito a fatos. Fato criminoso falso e fato desabonador, respectivamente calúnia e difamação. E a injúria? A injúria diz respeito a uma qualidade, né? Uma qualidade negativa da pessoa. É você xingar alguém, chamar, né, aquela senhora de perua, né? Então isso seria a injúria, é o xingamento. E aí é importante o candidato estabelecer a diferença entre os 3 crimes, até mesmo em razão dos institutos. Só lembrando, né, voltando um pouquinho, a injúria atinge a honra subjetiva, a honra pessoal, o meu conceito de mim comigo mesmo. Então é importante o candidato, né, reparar na diferença entre esses 3 crimes e, em especial, neste título do Código Penal, dos crimes contra a pessoa, que os exames em geral, as bancas, né, dos exames, têm especial preferência. Então, essas dicas servirão para você aprofundar ainda mais os seus estudos. Importante que você resolva questões, né, resolva bastante aí, puxa da internet os testes que já foram aplicados pelaquela banca, no caso aí do concurso para delegado, né, pela UEL. Você garimpando na internet, você vai encontrar ali vários concursos que já foram aplicados, onde se cobra o direito penal. Então é importante o candidato, para fixar a matéria, para aprofundar até mais um pouco, que ele resolva esses testes. E no mais, né, desejo a vocês uma ótima prova e a gente continua na sequência com dicas de direito penal, parte especial 2. Muito obrigado.